Boa tarde, amigos. Eu gostaria de fazer esse vídeo comentando a entrevista que o Felipe Neto deu à revista Veja. Felipe Neto, também conhecido como um garoto espertinho, malacóide hebraico, disse os seguintes dizeres em abre aspas. É uma piada, mas temo por mim e pelo Brasil. Você vê que, por exemplo, ele detonou quem? O governo Bolsonaro. Detonou o Bolsonaro, de quem ele não gosta, e ele afirmou que recebe ameaças de morte e precisa manter a segurança pesadíssima. Então, vamos lá, o que este querido humorista quer dizer? Humorista, né? Um humorista sem graça. Aí eles falam bem assim: humorista pioneiro, empresário, depois entre um momento ou outro milionário, Felipe Neto, talvez a maior estrela da internet brasileira, está zangado com o governo Bolsonaro. E nessa situação se mostra um bom comentarista político. O comentarista político não entende de nada. É um comentarista político que eu acho que nunca leu um livro sobre algo do gênero no tipo. Ou seja, ele papagueia apenas coisas que são alardeadas em algum comentarista político. Mas tudo bem. Então, em entrevista às páginas amarelas da revista Veja, que circula hoje, ele detona o governo Jair Bolsonaro, mas não apenas. Critica o espírito Fla-Flu que toma conta das redes. É o seguinte: o que acontece nesse ponto? Ele critica que assim, ele não gosta muito da direita, mas se ele criticar muito a direita, pega mal, porque daí vão acusá-lo de esquerda. Então ele tem que criticar a esquerda também. Então, ou seja, ele tem que ficar o quê? Em cima do muro, o famoso isentão, aquele cara que está isento. Ele critica o que está acontecendo nessa briga, mas ele não se envolve. Este é o isento, o cara que fica em cima do muro. Aí o que acontece? Neste caso, ele fala: eu estou em cima do muro, eu não sou de nem esquerda nem direita, entendeu? E ele fala algumas coisas. Ele fala bem assim: abre aspas, considero-me um liberal na economia, mas aí vou à internet, defendo os direitos humanos e já me chamam de comunista, o que não faz sentido. Basta observar os Estados Unidos. Lá a maconha é legalizada em diversos estados e é possível fazer aborto. Vamos falar agora que os Estados Unidos são comunistas. O Felipe Neto, ele diz uma tremenda asneira. O Felipe Neto, que ele comete uma tremenda burrice. Primeiro, Estados Unidos é um país o quê? Protestante. Protestantismo abarcou o quê? O liberalismo. E o liberalismo e relativiza e outras coisas, enfim. Isto é uma tremenda falácia. Por quê? Porque, primeiro, cada unidade lá daquele país tem suas regras diferentes. E lá a questão não é o comunismo e o socialismo. Aquela questão é o seguinte: que socialismo e comunismo, eles precisam de dinheiro. Geralmente eles vão, vai ser tudo estatista, tudo público e foda-se, igual Cuba. Não é bem assim que ocorre. Não estou dizendo que os Estados Unidos é comunista, muito pelo contrário. Mas os Estados Unidos também não é conservador. Acontece que na visão de muitos neocons que podem chamá-lo de comunista e que deveria chamar os Estados Unidos de comunista, é porque eles têm uma visão assim, que idealizada dos Estados Unidos, mas não que os Estados Unidos é comunista. Mas os Estados Unidos houve o que? Relativismo, liberalismo. Então eu acho que falta ao Felipe Neto. Eu não vou abrir aspas imitando a voz do Felipe Neto igual fazendo o Nando Moura, porque eu não quero ferrar com a minha voz e vou ficar ridículo, né? E ele fala aqui por que ele não votou no Bolsonaro. Abre aspas. Tudo mudou no dia que Bolsonaro disse que ia varrer os mapas vermelhos. Como um cidadão, ainda mais uma figura pública, não poderia ser convivente com um político que ameaça violentamente a oposição. Virou uma questão de posicionamento em favor da sobrevivência das pessoas, inclusive a minha e de minha família. Por isso, faltando poucos dias da eleição, eu disse que votaria em Haddad, mas Bolsonaro ganhou e estou com medo. Preste atenção no que ele está dizendo aqui. Quando Bolsonaro disse que ia varrer do mapa os vermelhos,
ele usou algo chamado figura de linguagem. A partir do momento que Felipe Neto usa isto como um ataque, ou ele vê um certo medo, você denota duas situações possíveis. Uma, Felipe Neto é analfabeto funcional, ou seja, ele não entende certos pormenores, certas nuances, ele não enxerga que uma figura de linguagem, não sabe o que é isso, ele acha que é tudo uma figura literal. Tipo assim, eu vou tirar água do joelho, vou ali rasgar meu joelho e ver se sai água, em vez de urinar. É a mesma coisa. Nisso denota uma burrice. No segundo ponto, talvez ele soube enxergar que Jair Bolsonaro usou figura de linguagem. Mas como ele é desonesto, safado, mentiroso, ele quis dizer, ó, eu estou preocupado porque ele disse que vai matar pessoas. Ó, viu? Ele vai matar pessoas. E uma coisa assim, olha, preste atenção no que ele fala também, é o seguinte, ó, que ele fala bem assim, questão de sobrevivência. Acho que o Felipe Neto não viu os últimos índices de violência, que houve redução de mais de 10% na taxa de homicídios no primeiro trimestre do ano. Morreu alguém da oposição? Essa oposição que muitas vezes faz barulho na CCJ, na questão da reforma da Previdência, que alguém pode, por exemplo, tirar o Brasil de uma crise e decolar a economia. A esquerda está lá. Bolsonaro caçou alguém? Bolsonaro desfez o pessoal do STF? O cara não tá conseguindo nem cuidar nem da rusga do pessoal do Olavo com o pessoal dos militares. Vai fazer algo contra essa oposição. Aliás, essa oposição que é bastante patética, mas está ali. Ele poderia fechar o Congresso, fazer que nem o Maduro, dissolver o Congresso e convocar uma constituinte, coisa que o Haddad queria fazer. O Haddad disse que queria regular meios de comunicação. O Haddad disse que queria uma nova constituição. E aí? Quem que virou o ditador? O pessoal tem o livre, inclusive ele, tem o livre direito de exercer a oposição. Todo mundo pode criticar. E há críticas. A Globo tira a onda do Bolsonaro lá no programa dela. Ele foi lá e caçou a concessão da Globo? Não. Então cadê essa ameaça, Felipe Neto? Isso para mim denota que você é desonesto mesmo, tá? A questão de ameaças de morte. Ó, abre aspas. Tenho criticado milicianos e agentes ligados aos pensamentos de extrema violência. Sou frequentemente ameaçado de morte. Vivo com segurança pesadíssima assim como os meus familiares. Agora, mais do que tudo, temo pelo Brasil. Essa questão, se ele está sendo ameaçado por evidenciar algumas coisas assim, o que ele tem que fazer? Já que ele é uma pessoa que tem muita sanha judicial. Ele é aquele cara que processou muitas pessoas, processou o Nando Moura, processou até aquele cara lá, o Rogério Betim, processou não sei o que, foi muito processado, diga-se de passagem. Se ele é ameaçado com questões de chacotas e humilhações, ele foi lá e recorreu à justiça. Por que ele não recorre à justiça também para buscar a sua segurança? A questão é que ele anda com seguranças armados. Ele tem dinheiro, né? Ele pode. Eu não critico ele. Eu não estou criticando a ascensão dele. Não estou criticando o trabalho dele, que por mais que o conteúdo dele eu julgo um pouco idiotizante, mas tem uma certa relevância, ele está se destacando no que ele está fazendo, mas dizer que tem pelo Brasil, faça como seu amigo Jean Willis. Jean Willis está na Alemanha, fugiu do Brasil do que eu falei no tópico anterior. A perseguição. Que perseguição é essa? Me diga. E se há ameaças, procure justiça, procure a polícia, procure a delegacia. E veja, ó, bata os prints, deixa que, ó, aqui os prints, ó, fulano falou que vai fazer isso assado, fulano vai fazer isso aqui comigo, com minha família. E se você tema pela sua família, recorra. Eu posso falar que, por exemplo, recentemente eu comentei sobre a ameaça que o Alan dos Santos e a Fernanda Salles estão sofrendo. E é complicado. Mas se você é ameaçado, também
procure seus direitos, procure. Agora você tem que, tipo assim, você joga o negócio no ventilador, você fala que está sendo ameaçado. Mostre então as ameaças e se cuide, porque eu não quero que Felipe Neto aconteça nada com ele, não é? Não, aqui não está a questão da eliminação física dele nem nada do tipo, mas denota-se que ele tem que comentar melhor, ele vai ter que se explicar melhor em relação a isso. Procure o delegado. Ó, crítica séria. Abre aspas. Passaram só 4 meses de Bolsonaro, já diversos ataques ao meio ambiente e à educação dos brasileiros. Ruralistas têm que explorar o máximo da economia, sem pensar na natureza. Estão à frente de instituições ambientais. É um escândalo. Também me preocupa demais o que ocorre na educação. Reflita. Agora Olavo de Carvalho, um ex-astrólogo, que nem concluiu o colégio, agora indica militares ministro dessa pasta. Faz parte de uma jogatina política. Isso articulando porque se vende como uma nova política. Ele pode estar com razão em alguns pontos. Só que daí, a questão que... O que aconteceu na questão do meio ambiente? Inicialmente, não iria existir o Ministério do Meio Ambiente. Ele ia ser integrado ao Ministério da Agricultura. Houve sim uma certa conturbação em relação a isso, mas o Ministério foi criado. Só que daí, o que acontece? Qual que é a legislação? O que muitas pessoas se incomodam em algumas ações do pessoal de bando? Que está na lei, de fato. Que na lei, veículos e tratores em apreensão, eles são incendiados, eles são destruídos. E isso causou uma revolta por algumas pessoas. Porque a legislação ambiental no Brasil, ela é rígida. Não vem dizer que não. Eu conheço. Tá? Há certas coisas que há ferro e fogo. Por exemplo, na questão de direito ambiental, até não tem dessa de sua jurídica, não. Você vai responder. Tá? Então a questão não é essa. Então a questão que o Brasil é um país agrícola. É um país que também tem que ter essa atenção também à agricultura. O que foi criticado é o que? O ativismo ambiental, que eu já falei em um vídeo anterior. Falei em um trecho do meu vídeo anterior. Então agora o Felipe Neto foi lá pensar na natureza, aquele cara que você vê Felipe Neto falando de natureza. A questão da educação é uma coisa complicada. O ministro Vélez Rodrigues, que eu já falei, ele não soube lidar com a burocracia brasileira. Foi diferente. É um cara culto, só que ele não soube lidar com a instituição do Ministério da Educação. O Ministério da Educação tem uma estrutura. Ele não soube usar essa estrutura e dentro do Ministério houve conflitos. Nisso, como estava causando um embaraço, estava causando um grande problema que poderia comprometer certas coisas, ele foi retirado. Agora existe o Abraham Weintraub. A questão do Abraham Weintraub, ele pode estar sendo assim temerário em alguns sentidos, na questão do bloqueio de recursos. Só que não é um corte, é um condiciamento. É diferente. A questão que também a gente tem que entender que o Brasil está travado economicamente. A questão do Olavo, eu não sei o que ele quer dizer agora. Assim. Ele indicou ministros, mas aí fica para outro vídeo. Sobre o guru, agora ele vai falar do Olavo. Olavo de Carvalho é um pregador do obscurantismo, do tipo mais perigoso. Atenta contra instituições de ensino porque diz que acredita que a inteligência só vem dele. Pode ser que ele esteja certo nesse ponto. Repudia fatos comprovados pelo método científico. É em favor das teorias de conspiração. É contra a vacinação. Me mostra um vídeo que ele é contra a vacinação. Não que no heliocentrismo. A questão do heliocentrismo, ele não criticou o heliocentrismo. Eu já vi esse vídeo. Ele criticou que não houve uma certa comprovação e que foi tipo assim comprado de uma vez. Ele entendeu, mas como? Será que não poderia ter um embasamento maior? Poderia ter evidências maior? Mas você vê, por exemplo, que foi banido o heliocentrismo da educação brasileira? Não. Defende a tese que cigarro não faz mal à saúde.
Este é o problema dele. Claro que o cigarro faz muito mal à saúde, mas o governo tá te obrigando a fumar? Não. Refuta teorias de Einstein sem apresentar documentos. Eu também não concordo que ele refute essas teorias, mas é aquela coisa, é palavras ao vento. Igual você está dando palavras ao vento. Olavo conseguiu converter um secto sem importância nenhuma que estivesse onde estão, no poder. Aí ele fala, Olavo faz uma lavagem sem lembrar, fala bem de forma fácil de entender, citando 800 autores. Mesmo que deturpe tudo, o seu público jamais vai ler os livros que ele menciona. Nem saberá o quanto que tudo é balela. E você sabe? É preciso dar vozes intelectuais de peso que refutem Olavo. Olha, preste atenção. Agora que a gente está no pulo do gato. Ele fala que o Olavo faz uma lavagem cerebral. Pode fazer muitas pessoas, o tal dos Olavetes, tá? Mas ele tem bastante embasamento em muitas coisas, tá? Ele citando 800 autores. Só que aí que tá. Quando você recomenda a literatura, é de dever de quem procurar esta literatura. De quem falou, de quem que ouviu. Por exemplo, falado, ó, dados trechos de livro. Ó, tal autor falou tal coisa. Se eu falei, então você faça o seguinte. Procure lá que eu falei, a indicação que está aqui. Tá? Que nem um professor quando indica literatura aos alunos. Os alunos que vão atrás da literatura. Não é o professor que vai falar a literatura, vai falar o livro inteiro para o cara entender, dar mastigadinho. Ele só citou certas coisas e os outros que tem que ir atrás. Se a pessoa comprou ideia sem buscar fonte, aí é erro da pessoa, é do aluno. O aluno que o professor falou, ele já aceitou. Tá? Então aí não é totalmente responsabilidade do Olavo. Mesmo que deturpe tudo, seu público jamais vai ler o livro dele. Mas aí que tá. Quem está deturpando? Se o Olavo está deturpando, o aluno vai lá e veja. Opa, professor, não foi bem assim. Que há pessoas que questionam o Olavo. Só que daí acontece o seguinte. Ele falou que ele menciona nem saberá o quanto tudo é balela. Você sabe o que é balela. Quantos livros o Felipe Neto leu? É isso que eu quero entender. Porque ele ventila isso dessa forma como se fosse uma pessoa intelectual. Tá? Então, por exemplo, ele fala que é preciso dar voz às pessoas intelectuais de peso que refutem o Olavo. Quem são? Cadê essas pessoas? Pode ser que tenha. Mas você poderia ter citado elas. Você leu o livro delas? Que há embasamento nisso? Não. Não estou aqui defendendo o Olavo. Só estou pegando que a fala do Felipe Neto dá margem a muita desonestidade. Cadê? Eu quero entender quantos livros por ano lê o Felipe Neto. O que ele lê? O que ele entende? É isso que eu queria entender. Tá? Então, se ele quer, por exemplo... Aí, o que ele usa? Henri Bugalho e Cleison, né? É aquela coisa que o cara que pega um trecho do livro... mas como assim? Isso aqui está errado. Pronto, eu refutei. Para... aí ele fala um ponto positivo do governo. Aqui ele fala que o governo não tem ponto positivo nenhum. Mas eu vou colocar o que ele falou entre aspas. Um raros momentos positivos desse governo, além de algumas medidas econômicas. De algumas medidas econômicas. Para ele pelo menos reconhecer isso, né? É ter unido os indivíduos sensatos contra aqueles que amam ditaduras. Tanto que a oposição do Bolsonaro de pessoas de esquerda e centro-direita. Que ditadura, meu amigo. Se tivesse defesa de ditadura, já teria uma ditadura aqui. Caralho, velho. Esse cara é desonesto. Que união, cara. Sabe quem que tá unido pra acabar com o Bolsonaro? É o Centrão. Que porra, velho. Ai, meu Deus do céu. O jeito tosco de criticar. Reparem nas críticas dos bolsonaristas. Eles não apresentam argumentos. São só agressivos xingos, são adultos agindo como os fãs adolescentes de Justin Bieber. Legal. E suas corujinhas são muito adultas. As corujinhas do Felipe Neto são pessoas muito adultas. Então, ele, por exemplo, claro que há pessoas sectárias, fanáticas, que exageram seus comentários. Tá. Pode ser que tenha, sim, tem. Infelizmente, há pessoas sectárias sem instrução que
ou refutam, ou falam assim umas merdas quando critica Bolsonaro e algo assim, tá? Só que você se esquece, você que foi isento em um dado momento da entrevista do Fla-Flu, que você se esqueceu. Há pessoas à esquerda que se comportam dessa maneira. Igual eu falei no vídeo anterior. Há pessoas que hoje votam no Bolsonaro, mas foram petistas no passado. E o comportamento de Mavo você esquece. Não, pelo menos não são os bolsonaristas. Então é aquela coisa, é foda. Este cara, ele é um cara muito esperto. Primeiro, por que ele não saiu ainda do Brasil? Segundo, o que ele ganha com uma certa desestabilização do governo? Felipe Neto, ele é youtuber. Ele ganha dinheiro com o seu canal e com outras coisas, com outras fontes de renda. Claro, não é besta, vendas de livro, etc. e tal. Se por acaso o dólar sobe, a monetização dele aumenta. Porque a gente ganha, o youtuber ganha em dólar. Se o dólar, a diferença do dólar aumenta, ele ganha em real. Essa é a diferença. Por isso que ele defendeu um governo do Haddad. Ele sabe que o Haddad ia tomar decisões estúpidas, como a Dilma. O dólar ia bater 5, 6, 7 reais. E ele ia ganhar em dólar. Ótimo para ele. Então, ele pensa que é esperto e se faz de besta. Mas no fundo é um idiota. Então, passar muito bem, Felipe Neto, e se cuide.